Oi pessoal, tudo bem? O tema dessa aula é sobre mol. Mol é um tema que muita gente tem verdadeiro pavor disso, né? Eu sei. Então muita gente fala, ai, pelo amor de Deus, eu não sei nada, eu não entendo. Então prestem bastante atenção, porque o intuito aqui, o que eu sempre quero com vocês é que vocês entendam, né? E que fique claro que vocês não tenham mais dificuldade com isso. E é um tema muito importante porque a gente usa mol quase que na química inteira, né? Então prestem bastante atenção, tá? E vamos sanar todas essas dúvidas, vamos parar de ter medo de mol, por favor, tá? Então, gente, quando a gente fala de mol, eu vou começar a falar de mol falando de massa. Então é assim, se a gente pegar, por exemplo, o sódio. Se você for olhar a tabela periódica, vocês vão ver que a massa do sódio é 23U. U é unidades atômicas, que está relacionado lá à massa do próton e do nêutron, coisas que a gente já viu aí numa aula passada aí para trás, tá? E aí, a gente consegue pegar um único átomo de sódio? Não. Então, assim, os pesquisadores lá de trás fizeram vários estudos, várias relações entre a massa atômica e uma coisa que fosse um pouco mais palpável, até que eles conseguiram chegar nessa que a gente usa hoje, que é o tal do mol, que é o seguinte, a gente vai passar essa massa de unidades atômicas para a massa em gramas. Por quê? Porque eu consigo pegar 23 gramas de sódio, por exemplo. Então, para que a gente consiga transformar a massa de unidades atômicas para a massa em gramas, a gente precisou juntar 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Esse número gigantesco. E aí esse número gigantesco a gente chama de mol, tá? Gente, o número não é exato, né? Não é 6 vezes 10 a 23, é 6,02, um monte de número quebradinho vezes 10 a 23. E antigamente se usava esse 6,02, e hoje em dia eu quase não vi mais exercício com isso, na verdade eu não vi mais exercício com isso. Então a gente usa bem arredondado mesmo, 6 vezes 10 a 23, tá tudo certo. Só tô falando isso porque se vocês encontrarem algum exercício antigo, tiver 6,02, ignorem o 0,2, usem 6, não tem problema algum. Então assim, o que é o mol? O mol é essa quantidade de átomos ou depois de moléculas que a gente vai ver, que a gente precisa juntar, entre aspas aí, para que a gente consiga transformar a massa de unidades atômicas para massa em gramas, tá? Bom, uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção é nisso aqui. Essa daqui é a massa atômica, que é sempre em U. E essa aqui de baixo é a massa molar, que é a massa do mol. E ela está sempre em gramas. Por que eu falei que vocês têm que prestar muita atenção nisso? Gente, tem professores que ficam pegando no pé assim no começo e colocam qual é a massa atômica ou qual é a massa molar. E se você colocar na unidade errada, o cara ou vai te dar tudo errado ou vai descontar metade da sua questão, sei lá. Enfim, você vai ter vão tirar seus pontos, tá? Então prestem bastante atenção também nas unidades. Isso que a gente está falando vale para qualquer elemento. Então, por exemplo, se a gente pegar a prata ela tem uma massa lá na tabela periódica de 108 unidades atômicas. E a gente consegue pegar um único átomo de prata? Não. Vamos supor que você compra um colar de prata e ele tem 108 gramas, bem pesadinho, né? Então aqui você vai ter o quê? Você juntou 6 vezes 10 a 23 átomos de prata. Uma analogia bem besta que a gente falou do colar, você poderia falar assim, nossa, esse meu colar tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Como eu sempre falo, uma informação que você não podia morrer sem, né? Enfim, então aqui você vai ter um mol de átomos de prata. E aí, gente, para a gente fazer os exercícios, eu não gosto de fórmulas. Então eu não dou fórmulas, há raras exceções, só as fórmulas que realmente a gente precisa, tá? E em alguns casos lá na frente, algumas matérias que vocês acabam relutando e querendo utilizar. Mas no geral eu não gosto de fórmula e aqui não vai ser diferente. Eu não vou trabalhar com fórmula com vocês. A gente vai trabalhar sempre com as regrinhas de 3, tá? E a gente vai escrever uma linha aqui que muitos professores em sala dão, chamando ela de linha básica. Alguns professores não chamam assim, chamam de outra maneira, mas enfim, ela é uma linha muito boa para a gente fazer esse tipo de exercício. Eu quero que vocês façam usando ela, tá? No começo, vocês vão escrever ela inteira, depois se vocês quiserem tirar um pedacinho, ok, quando já estiverem treinados, mas o ideal é que no começo eu sempre escreva inteira. Depois você percebeu, isso aqui eu não estou utilizando, eu tiro, não tem problema, tá? Mas já não sai tirando se você não está treinado, se você ainda tem dúvida, se mol é um problema para você, se você acha que mol é super complicado. Então, vai devagar, daqui a pouco você já tira isso, tá? Então, assim, a linha básica, o que a gente vai escrever? Vamos pegar lá o sódio.
Então, se eu tiver 1 mol de sódio, a massa é de 23 gramas e ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. E aí aqui, gente, a gente pode, se eu te der massa, você pode calcular o número de átomos. Se eu te der número de átomos, você consegue calcular mol ou massa. Enfim, com qualquer informação que eu te der, você calcula as outras duas, tá? Então, é uma linha muito boa para a gente usar. Eu vou fazer um exercício com vocês e esse exercício, eu vou fazer só a letra A, depois vai ficar a B e a C para vocês fazerem. Eu vou fazer o 1 e o 2, que está aparecendo aí na tela de vocês. Tá? E aí eu vou fazer o A, depois vocês façam e corrijam, né? Vai ter a lista de exercícios para vocês aí embaixo, essa lista é para vocês fazerem, corrigirem, olharem o gabarito, verem se está certo, tá? E façam mesmo, treinem, exercitem. Eu sempre falo a mesma coisa em todas as aulas, mas se vocês não exercitarem, se for deixar para fazer ou na véspera da prova ou só na prova, a dúvida vai aparecer num horário ruim, que vai aparecer na hora da prova, e aí vai ser terrível, né? E você não vai conseguir tirar nota. Então, para vocês irem bem na prova, vocês precisam estudar. E se vocês, para estudar, vocês precisam fazer exercícios, tá? Eu sei que eu estou sendo um pouco chata aí, mas é a realidade, a gente tem que fazer. Façam uma quantidade razoável de exercícios, pelo menos, tá bom? Eu sempre deixo bastante, façam aí o quanto vocês conseguirem, mas façam. Se vocês não exercitarem, vocês vão ter dúvida na hora errada, tá? Então aí, o primeiro exercício está pedindo para a gente calcular o número de átomos das amostras. Essa primeira amostrinha aí, o que ele fala para a gente? Que ele tem 5,4 gramas de alumínio. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? A gente vai lá na tabela periódica e olha a massa do alumínio. Bom, vamos lá. Existem professores e vestibulares que dão a tabela periódica na prova. Existem professores e vestibulares que não dão a tabela periódica, mas ele sempre vai te dar a informação da massa atômica ou da massa molar, depende da unidade que ele te der, mas ele vai te fornecer esses valores. Então não precisa se preocupar, não precisa decorar esses valores. A gente acaba decorando alguns porque usa muito, normalmente é carbono, hidrogênio, oxigênio, mais algum outro que vai aparecer bastante aí para vocês. Mas vocês não precisam decorar, não se preocupem, tá? Então 1 mol de alumínio, olhando lá na tabela periódica, ele tem uma massa de 27 gramas e ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Porque 1 mol sempre tem, 1 mol, escrevi errado aqui. 1 mol sempre tem 6 vezes 10 a 20, porque 1 mol sempre tem 6 vezes 10 a 23 átomos. A massa do nosso problema é 5,4 gramas, então massa embaixo de massa, né, gente? E aqui eu vou colocar X. Vamos lá. Poderia ser X ou poderia ser um Nzão. Por quê? Existem professores que pedem que vocês usem esse Nzão, tá? Eu não vejo como uma obrigação. Mas aí eu gosto muito que se você não usar o Nzão, que você usar X, a letra que você quiser, que você depois coloque a resposta completa. Por quê? O Nzão, o professor que pede isso, ele está pedindo meio que para você saber o que você está calculando, tá? E quando a gente põe o X, é bom você dar a resposta completa, por quê? Também para você saber o que você está calculando. Gente, aqui nesse exercício é meio óbvio, né? Não tem nada diferente o que você vai calcular. Mas existem exercícios que vocês vão fazer 2 ou 3 cálculos. E aí é sempre legal você marcar o que você achou aquele resultado para você não se perder e para você utilizar o valor correto. Porque às vezes você faz um cálculo, um primeiro cálculo para usar depois no segundo e assim por diante. Então se você não marcar, vocês mesmos se perdem e usam errado. E eu estou falando isso porque eu vejo muita gente fazendo. Então muita gente vai lá no marca, vai, tá bom, X é tanto. Deu o resultado, não presta atenção, depois usa um outro valor, usa o valor errado e erra a questão inteira, tá? E a questão aqui é que eu quero que vocês acertem. Então, para vocês acertarem, tem que ter organização, clareza, atenção, tá? Então, os professores de sala de aula, quando eles pegam no pé, eles são chatos? São chatos. Mas também é para ajudar, é para que vocês comecem a ter essa organização, essa clareza, que vocês tenham respostas e que vocês saibam que vocês calcularam. Isso é super importante, tá? Mas, enfim, se o professor de vocês falar que tem que usar N, você vai usar N. Se o professor de vocês não ligar para isso, aí vocês usam X, Y, a letra que vocês quiserem, tá? Então, cuidado, também não vai arrumar confusão pro professor e falar, eu vi uma aula e a professora falou que não tem problema, eu posso usar X. Tá, mas se ele falou para você que você tem que usar N, não vá brigar com ele, tá? Então, assim, por que é N? Porque é o símbolo, né, o código que a gente usa para indicar número de átomos ou número de moléculas, tá? Esse N maiúsculo. Outra coisa super importante aqui, eu vou colocar já a conta meio montadinha, 5,4 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 27. Então, queria que vocês tivessem muita atenção aqui, que vocês adoram errar conta, né?
E muita gente sai fazendo essa conta, 5,4 vezes 6 dividido por 27. Não, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? É importante que vocês não saiam fazendo essas contas inteiras. Por quê? Porque você vai gastar um baita tempo da sua prova, porque você provavelmente vai errar essa conta, tá? Não que eu vou falando que você é ruim de matemática, mas muita gente acaba errando, até principalmente quando tem conta com vírgula. E aqui, gente, nós pegamos números que não são tão complicados, mas tem os números mais chatinhos que os professores põem, tá? Com casas decimais mais chatas, com 0,0. Então, a chance de você errar fica maior. Então, gente, vamos tentar sempre diminuir o erro, né? A probabilidade da gente errar. Então, outra dica que é super importante, alguns professores acabam não falando para vocês, eu percebo, tá? E todos eu acho que deveriam falar, mas acredito que muitos falam, vocês também não prestam atenção, né? Vocês estão tudo meio cara de pau. Mas, enfim, então, assim, prestem atenção e tentem simplificar, tá? O máximo que vocês puderem, até que vocês façam o menor número de contas possíveis, tá? Então, aqui, eu gostaria muito que vocês enxergassem que 5,4 e 27 dá pra gente simplificar, né? Que aqui é 0,2 e aqui dá 1. Mas se vocês não enxergarem isso, vocês podem ver que 6 é divisível por 3 e 27 também. Então, vamos lá, ó. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 9. 5,4 com 9 já dá para enxergar, né? 9 vezes 6, 54. Então, aqui vai dar 0,6, né? Porque é 5,4, não 54, com o 9. E aí, 0,6 com o 2 vai ficar 1,2 vezes 10 a 23 átomos de sódio, tá? Se vocês tiverem uma conta, às vezes, um pouquinho mais fácil, eu vou mostrar no outro aqui para vocês, tem outra maneira também da gente ver. Vamos para o próximo. Aí no próximo exercício, eu vou fazer o 2A com vocês também. O que ele fala? Ele fala aí para vocês calcularem a quantidade de matéria das próximas amostras aí. Gente, quantidade de matéria, o que é isso? Químico é chato, né? Em vez de falar qual é a quantidade de mols, químico vai lá e fala qual é a quantidade de matéria. Enfim, eu sempre brinco isso com vocês. Químico gosta de complicar a vida de vocês, né? Mas, enfim, como vocês podem encontrar, eu coloquei dessa maneira. Para quê? Para vocês já ficarem alerta, para vocês já saberem, já ficarem espertos e, ó, quando alguém perguntar a quantidade de matéria, é a mesma coisa que a quantidade de mols, tá? Então, nesse caso, no A, ele pergunta qual é a quantidade de matéria de uma amostra de 10,8 gramas de prata, né? Então, vamos fazer com essa linha básica aqui também. Então, vai ficar, ó, 1 mol, ficou mais apertado aqui meu espaço, vou colocar aqui mais para o lado, tá? 1 mol de Ag tem 108 gramas, a gente consultou lá na tabela periódica ou no dado do exercício que o teu professor pode fornecer. Nos meus, gente, se não tiver, né, na listinha de exercícios, pega a tabela periódica e olha, tá? Não tem problema. Cuidado para não pegar o número de prótons, né? Sempre que vocês estiverem com uma tabela periódica, se for a primeira vez que vocês estão olhando para ela, peguem a legenda da tabela periódica e confiram onde que é o número de prótons e massa, tá? Vocês também adoram dar uma confundida com isso, pegar o número errado. Então, aqui, 1 mol de prata tem 108 gramas, que tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Aí, ele deu uma amostra de 10,8 gramas de prata e perguntou pra gente quantos mols. Você pode colocar, deixa eu colocar eu coloquei o Nzinho, vou colocar ele pro lado. Professores pedem Nzinho, se não pedir a gente pode usar X, Y, eu vou usar o Y porque eu usei o X lá em cima, tá? Gente, aqui nessa conta vocês poderiam armar ela inteira, que nem eu fiz nesse exercício aqui, mas daqui pra cá, vocês enxergam que eu dividi por 10? Então, daqui para cá, se eu dividir por 10, daqui para cá eu também vou dividir por 10. Então, o nosso y aqui vai dar 0,1 o quê? Mol. Mol de quem? De Ag. Lembra que eu falei da gente dar sempre respostas completas? Então, deixa eu completar aqui, ficar melhor. Ó. Mol de Al, tá? Opa, eu falei mol, mas é átomos. Átomos de alumínio, tá? Então, eu quero que vocês façam esses primeiros exercícios que estão aí, tá? E assistam a próxima aula que eu vou falar de mol relacionado a moléculas, tá? A gente não terminou esse tema, mas eu dividi, que eu acho que fica melhor assim. Vocês vão lá, fazem um pouquinho desses exercícios e aí a gente pega a outra aula falando só sobre moléculas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, se você fez exercício, conferiu com o gabarito aí e não encontrou a resposta, não entendeu o porquê errou, me perguntem. Na medida do possível, eu sempre vou tentar responder para vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima!